Professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, SJ do Rio de Janeiro, árbitro, advogado e perito em várias arbitragens no Brasil e no exterior, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Associação Internacional de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Academy of Trial Lawyers. Professor, é uma grande felicidade, eu vou lhe passar a palavra. Não consta no currículo, mas o professor também tem diversas obras publicadas de grande renome e de grande importância para o direito brasileiro. Professor, o senhor tem a palavra. A generosa apresentação, é um prazer e uma honra estar de novo em São Luís, decorrido quase que um quarto de século da minha última visita a esta ilha. O meu estado natal, o Espírito Santo, tem com o Maranhão a afinidade de ver a sua capital situada numa ilha. São Luís é uma ilha, Vitória, a capital do meu estado, é uma ilha, assim como Florianópolis também é uma ilha. E as duas cidades, São Luís e Vitória, assim como o estado de Santa Catarina, são demonstrações da fé do povo brasileiro, que denominou com nomes mais que cristãos, com nomes de santos da Igreja Católica, esses topônimos. Eu agradeço. Fui amigo e, mais que amigo, testamenteiro e inventariante do professor Mauro Capelletti, titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Florença e ocupante de uma das cadeiras na Escola de Direito da Universidade de Stanford. Mauro gostava do Brasil, vinha com frequência ao Brasil. Algumas das suas obras foram traduzidas em português e, certa feita, ele foi fazer uma palestra na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. E começou, para minha surpresa, dedicando a palestra a José Carlos Barbosa Moreira e a mim. E, no fim, eu fui agradecer a ele a gentileza do gesto e disse: olha, eu nunca tinha visto palestra ser dedicada a ninguém. Ele disse: não, eu sempre dedico as minhas palestras a alguém. Então, na esteira desse exemplo, eu gostaria de dedicar essa palestra ao presidente José Sarney, meu amigo de longa data, símbolo do Brasil, cuja história ele compõe indelevelmente. Eu acentuo também a presença do meu querido e fraternal amigo Bruno do Ailib e de Ana Clara Sarney. E aproveito a oportunidade para fazer uma confissão, uma publicação, eu não diria uma proclamação. Ana Clara e eu decidimos abrir um escritório de advocacia em São Luís, na esperança de que ele possa servir o Maranhão e, quiçá, o Nordeste brasileiro. Castro Alves tem um poema em que ele diz: eu que a pobreza dos meus pobres sonhos dei aos heróis, aos miseráveis grandes, eu que sou cego, mas só peço luzes, que sou pequeno, mas só fito os Andes. Ana Clara e eu, né, estamos de olhos voltados para eu não diria os píncaros da advocacia, porque eles estão ocupados por gente como Kleber Moreira, que é uma instituição da advocacia do Brasil. A ele também dirijo a minha saudação. Eu tive a honra de ser convidado para esse evento por meu amigo desembargador Paulo Sérgio Velten. Nós começamos tendo aí o mesmo... Ele tem
eu tenho o mesmo prenome dele, pelo menos eu tenho uma parte do meu nome é uma parte do prenome dele. E eu dirijo a ele também uma saudação muito respeitosa e muito afetuosa. Mas cá estou eu para falar sobre a Constituição brasileira. E eu poderia, ao dizer umas rápidas palavras sobre a Constituição brasileira, começar fazendo ligeiras observações sobre a Constituição. Afinal, o que é uma Constituição? Os autores divergem, os autores se distanciam ou se aproximam do conceito de Constituição, mas eles coincidem na ideia de que a Constituição é uma lei básica. Carl Schmitt, que é um constitucionalista que publicou seu livro fundamental de teoria constitucional e teoria da Constituição, em 1928, ele diz que a Constituição tem esse nome porque ela é um conteúdo. Conteúdo de quê? Ele diz que a Constituição é a norma das normas, a forma das formas, a lei das leis. A Constituição é uma regulamentação, e a Constituição tem que ser vista dessa maneira. Ele critica os conceitos de Jelinek, por exemplo, e de Kelsen, segundo os quais a Constituição é uma emanação do poder constitucional, e ele diz que Kelsen, numa concepção muito positiva do direito constitucional, da Constituição, não chega a definir o que é uma Constituição, talvez pela dificuldade de definir a Constituição. Kelsen, a última aula de Kelsen é sobre o conceito de justiça. O que é a justiça? A gente lê avidamente essa aula magistral com que ele encerrou a sua carreira universitária, mas sairia um pouco frustrado, porque não encontra na palestra dele um conceito de justiça, porque o conceito também é difícil. Mas nós poderíamos dizer que a Constituição diz, Carl Schmitt, no livro que, no meu juízo, é o melhor livro de teoria constitucional, um livro publicado em 1928, a tradução para inglês foi muito depois, na Universidade de Chicago. Ele diz que a Constituição consubstancia uma vontade. A vontade de quem? A vontade de quem manda. Ele foi criticado como nazista, mas nazista, efetivamente, ele não foi. Ele disse que ele cortejou o poder dizendo que a Constituição emana de uma vontade, mas de uma vontade de quem pode emanar, de quem pode fazer uma Constituição. Quando se diz que a Constituição emana da vontade do povo, se afirma o que seja a Constituição numa concepção mais ou menos idealística, porque a vontade do povo se reflete na verdade, no que dizem os seus delegados, por assim dizer, que teoricamente ou idealisticamente refletem a vontade do povo. Mas a verdade é que a Constituição, esse conteúdo de normas, a Constituição reflete, se não a vontade do povo numa democracia, ela reflete, sem dúvida nenhuma, uma vontade. Mas, contemplando o fenômeno Constituição, divisam-se duas vontades. A vontade de quem institui a Constituição e a vontade de quem faz a Constituição subsistir. Nós estamos aqui no encontro que celebra a Constituição democrática, a Constituição popular, a Constituição cidadã, não importa o nome que se lhe dê, de 5 de outubro de 1988. Lá se vão 30 anos, como o tempo passa depressa. Kleber e eu estávamos conversando um pouco, eu gosto muito de conversar com ele, porque eu sempre aprendo conversando com ele, e ele me disse, nós estamos velhos,
e gostamos. Kleber é 10 anos mais velho do que eu, embora pareça 10 anos mais novo do que eu. Muito bem. Então, ele diz, nós gostamos de falar do passado. Então, eu lembrei a ele, Gonçalves Dias, no Juca-Pirama, ao descrever o festival indígena, diz, os velhos de outrora, os velhos sentados praticam de outrora. Praticar no sentido de conversar. Então, nós conversamos sobre a instituição dessa Constituição, que foi estabelecida com o melhor dos ânimos. Encandece na Constituição uma vontade, aí ela reflete a vontade do povo, uma vontade do povo de se livrar do Estado plúmbio inaugurado em 1964 e terminado em 1988. Mas a Constituição subsiste. O que é que faz a Constituição subsistir? As instituições se entrelaçam e na análise de cada instituto se encontram como mosaicos que compõem um quadro, fragmentos daquilo que se construiu ao longo dos tempos. O mundo só evoluiu, nós sabemos, por causa de um homem. Que homem foi esse? O filósofo, né? O homem que pensou, que indagou, que foi investigar as primeiras causas e imaginar os efeitos mais remotos, né? A Constituição, então, foi instituída, a Constituição de 1988, isso se pode falar da Constituição de 1946, isso poderia falar da Constituição de 1891, 92, não é? Instituída da Lavra, não é? Que surgiu do oeste de Rui Barbosa, não é? Fiel ou encantado pela Constituição dos Estados Unidos, pela Constituição americana. Eu tenho medo de falar em datas, porque muitas vezes a gente tropeça e erra nas datas, mas não faz mal, pelo menos, ainda que haja erro nas datas, se situa um fato, se situa uma figura num determinado tempo. Mas o que é que faz com que uma Constituição subsista, e o que é que faz com que a Constituição de 1988, já que nós estamos aqui para tratar dela, o que faz que ela subsista? Será a vontade do povo? Serão as circunstâncias? Será um momento histórico? Serão os milhares de fatores exógenos que contribuem para a aceitação e a observância da Constituição? Ou serão todos esses elementos? Parece que a concepção da Constituição tem que ser ecumênica, não pode ser paroquial, tem que ser universal. E essa concepção explica a subsistência da Constituição. Nós temos uma Constituição que é observada, uma Constituição que é seguida porque há fatores que a sustentam. Ela não é sustentada, graças a Deus, pelo poder militar. Ela não é sustentada por uma espécie de pacto social. Isso poderia ver nela alguns elementos de pacto social. Ela é sustentada circunstancialmente, ela é sustentada pela vontade que a instituiu, e essa vontade permanece. Nós podemos ver numa Constituição, ou ver na efetividade da Constituição, dois elementos. Nós podemos ver a vontade de constituir, a vontade de expressar, a vontade de instituir e a vontade de subsistência. A Constituição, nós todos sabemos, é uma lei, diz Carl Schmitt. Eu não me canso de citar Carl Schmitt, de ler Carl Schmitt, com o mesmo prazer com que a gente ouve uma música de que gosta, né? Hoje de manhã, o meu estagiário, Luiz Felipe Noira, que me acompanha na nossa viagem, tocou, seguramente porque me agradaria, duas músicas de Roberto Carlos. Roberto Carlos é meu conterrâneo, de Cachoeiro Itapimirim. Então,
o Luiz Felipe Noura tocou 2 músicas de Roberto Carlos, que eu ouvi com prazer, com que já as ouviram inúmeras vezes. Então, eu leio Carl Schmitt, como a gente lê vários outros autores, com prazer, não de quem lê pela primeira vez, mas com prazer de quem relê, encontrando na releitura elementos que aparecem novos. Mas, voltando aqui, a Constituição eu sou movido à água. Não é por virtude, não, é pela idade. Muito bem. A Constituição é uma lei que estrutura o Estado e é uma lei, ao mesmo tempo, que garante os direitos, assegura os direitos e garantias individuais. Então, ela, ao mesmo tempo que ela estrutura, ela garante. Ela mantém, para usar uma expressão de Pontes de Miranda, de que eu gosto muito, eu atualizei, a pedido da Revista Forense, os 17 volumes dos comentários ao Código de Processo Civil de Pontes de Miranda. E em vários passos, eu encontrei essa fórmula, ou essa expressão, inteireza positiva. Então, a Constituição tem que ser editada de tal maneira que ela permita que se assegure a sua inteireza positiva. É um erro achar que a inteireza positiva da Constituição ou a inteireza positiva das leis federais decorre de uma vontade visível. A inteireza positiva da Constituição não é assegurada só pelas Cortes Constitucionais. A Constituição brasileira, no artigo 101, diz que o Supremo Tribunal compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda precípua da Constituição. O artigo 102, inciso 3º, nas suas alíneas, contém normas de observância da Constituição. Mas, na verdade, a Constituição é cumprida, em grande parte ela é cumprida espontaneamente. Esse é um fato a ser observado. Vocês vão dizer, mas escuta, esse sujeito veio aqui para falar sobre recursos constitucionais e está fazendo digressões sobre aquilo que a gente está cansado de saber. A minha resposta para isso seria, se eu viesse aqui para dizer o que vocês não sabem, eu ficaria no Rio de Janeiro, não teria vindo a São Luís, embora São Luís sempre atraia a gente por várias outras coisas, inclusive pela caldeirada, que eu não como há muito tempo e que no Rio de Janeiro não se encontra. Mas indo adiante. Então, a Constituição mantém a inteireza positiva do direito federal e, através de cortes que ela institui, ela mantém a sua própria inteireza positiva. Nós, então, passamos a tratar do tema específico da palestra, que são os recursos constitucionais. Alcides Mendonça Lima, um processualista famoso, amigo do Pedro Leonel, que aqui está, e meu, né, e dos professores de processo do país todo, Alcides Mendonça Lima dizia que a gente deve sempre olhar para o relógio para infundir no auditório a esperança de que a palestra vai terminar. Então, a gente vai engodando o auditório, olhando para o relógio e dizendo, faltam tantos minutos, sem saber que o palestrante também quer terminar, não é verdade? Porque a palestra envolve a seleção de frases, de palavras, não pode tropeçar. Mas o que é um recurso? Se pode dizer que o recurso é um direito subjetivo, né? É um interesse, o interesse de se obter a nulidade, a reforma de uma decisão, ou mesmo a manutenção de uma decisão. No México, existe uma apelação adesiva que é muito interessante. Você apela-se não para se mudar
a decisão, mas para fortalecê-la. Porque muitas vezes há uma decisão favorável, mas a decisão favorável é um embele, subsiste com tíbios fundamentos. Então, no México, se pode recorrer dos fundamentos da decisão, embora o dispositivo da decisão seja favorável. Mas, muito bem, nós podemos encontrar o que são os recursos, não é? O recurso brota de onde? Conta-se que um advogado viajou para Paris, em data próxima a da publicação de uma sentença de um caso importantíssimo que ele tinha. Ele incumbiu um colega de escritório de verificar, de ler a sentença, de verificar como o juiz tinha decidido. E o colega aí viajou. E o colega foi ao foro. Naquele tempo não havia essa parafernália que havia hoje para confundir a gente. Eu fico todo confuso, eu fico completamente confuso quando tem que apertar um botão, né, para ler alguma coisa. Zé Carlos Barbosa Moreira, o maior processualista brasileiro deste século, junto com Alfredo Buzaide, não há dúvida nenhuma, Zé Carlos tinha escrito no computador 100 páginas de um livro. E, de repente, ele pressionou uma tecla, aquilo tudo desapareceu. Eu disse, o que você fez? Ele disse, eu tive vontade de quebrar o computador, tive vontade de me suicidar e tive vontade de escrever de novo. E achei que era mais cômodo escrever de novo, e escrevi. Mas indo adiante, o tal advogado viajou para Paris, deixou um colega incumbido de ver o que o juiz tinha decidido. O advogado foi ao foro e viu que o juiz tinha sentenciado favoravelmente, né? Tinha julgado a causa favoravelmente a um constituinte deles. E telegrafou, então, para Paris. Caso tal, fez-se justiça. Ao que o advogado veterano lá telegrafou de volta, recorra imediatamente. Pois bem, nós podemos ver o recurso como um meio de se impugnar uma decisão judicial, ainda naqueles casos em que ela faça justiça. Sem dúvida nenhuma, o recurso decorre de uma vontade, da vontade, em termos amplos, de mudar uma decisão, ou de apagar uma decisão, ou a substituindo por outra, ou criando condições para que outras profira. Pode o órgão recursal anular a Constituição, pode anular a decisão, pode o órgão recursal reformar a decisão no todo ou em parte, ou pode o órgão recursal manter a decisão, confirmar a decisão. Pontes Miranda, comentando o artigo 512 do Código de Processo Civil de 1973, foi o único que ele comentou, esse novo código, se é que há um novo código, de 2015, não é? Veio substituir o Código de 73, mas o Pontes Miranda já havia morrido. Pontes Miranda diz que a sentença, que a decisão proferida em recurso, ainda quando ela confirme, se limite a confirmar, a negar provimento ao recurso e a confirmar a decisão recorrida, sobre ela se põe com tal transparência que se olhando a decisão que confirma a decisão recorrida, é esta última, isto é, a decisão recorrida que se vê, porque a decisão proferida em grau de recurso, embora seja substitutiva da decisão recorrida, é transparente. E muitas vezes, quantas centenas de vezes, vê-se aí, confirma-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Mas o recurso, então, que é também um direito subjetivo, interesse juridicamente protegido, na concepção de direito subjetivo de Yering,
não é? O recurso é um direito de se pedir a revisão da decisão com a finalidade de se obter a sua nulidade ou a sua reforma. Muito bem, aí está em linhas básicas o que seja um recurso. E nós sabemos que no elenco de recursos você pode-se classificar esse José Carlos Barbosa Moreira gostava muito de falar esse remédio, né? Toda vez que ele falava remédio, eu me lembrava de Melhoral, que era o que se vendia na farmácia da minha avó em Cachoeira da Pimirim. Muito bem. Então, pelo menos era o remédio que me vinha à cabeça. Mas, então, contemplando o sistema recursal, se vê em recursos de duas espécies, os recursos ordinários e os extraordinários. Salvatore Sata, um processualista famoso da Itália, não é, diz que é inútil classificar os recursos. Eu, durante certo tempo, incidi no que hoje me parece, não é bem um erro, mas um equívoco dele, não é? Uma visão um pouquinho deturpada dele, como essa que a gente, quando vai ao oculista, né, enquanto ele experimenta as lentes, normalmente, num determinado momento, você vê as coisas mais ou menos embaçadas. Mas pode-se fazer uma classificação útil de recursos em ordinários e extraordinários. O recurso ordinário é um recurso de revisão, é aquilo que no sistema da Alemanha e da Áustria se chama de uma nova segunda instância, ou de uma segunda primeira instância, Zweite erste Instanz. Parece até que eu falo alemão. Muito bem. Então, eu tive um aluno, certa vez, eu dando aula, hoje esse meu aluno é meu colega de escritório, e eu, quando começo a ensinar processo, falo na obra fundamental de Oskar von Bülow, que não é? E normalmente eu dou o título da obra em alemão, mas primeiro pergunto ao auditório, aos alunos, há alguém que fala alemão? E esse meu colega disse, não, pode falar. Muito bem. Então, veja-se, contemplando o elenco dos recursos, contemplando a finalidade dos recursos, nós podemos ver, né, mais ou menos um caleidoscópio. Não é? O recurso é o mesmo, mas você pode distinguir aspectos diferentes. Existe a vontade de recorrer, a vontade do recorrente. O recorrente perdeu, o recorrente sucumbiu e ele quer mudar esse estado criado pela sentença, pela decisão, pelo acórdão, diante do qual ele sucumbiu. Muito bem. Então, o ânimo dele, o que anima o ato dele de recorrer é a vontade de mudar a decisão. Mas, contemplando a finalidade da decisão, se vê em dois tipos de decisão. Aqueles recursos que visam apenas a uma revisão, a um reexame, aí os alemães, uma segunda primeira instância, a um reexame do processo, a um reexame de todos os atos que redundaram na prolação, muito obrigado, da decisão recorrida. Estou eu olhando o relógio. E que horas tem que terminar isso aqui? Me avisa quando tiver. Você me avisa? Não, mas não me avisa em cima da hora, não. Porque você tem que buscar, achar. Eu estou te chamando de você porque é tão novinha, tão criança, né? Muito bem. O dia que eu, não é? Depois que o escritório, que é a Ana Clara, que vai ser minha chefe, me deixar, o dia que eu for despachar com você, eu vou te chamar de Vossa Excelência com toda a pompa e circunstância. Mas você é muito nova, mas já me disseram que você é excelente juíza, confirmando aquele dito de Corneille,
em Le Cid, né? Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. As almas bem-nascidas, o valor não espera o número de anos, né? Muito bem. O juízo do público por meio de palmas. Muito bem. Mas indo, você me avisa então, mas indo adiante, os recursos ordinários visam uma revisão da sentença, a um reexame de todos os atos que levaram à decisão. Essa é a característica dos recursos ordinários. O recurso extraordinário, não importa a vontade que animou a sua interposição. O recurso extraordinário é um recurso de proteção de uma lei. É um recurso que visa assegurar, voltemos à Ponte Miranda, a inteireza positiva de uma lei, que pode ser a própria Constituição ou pode ser uma lei de menor hierarquia. De novo, nós voltamos ao conceito de Carl Schmitt, segundo quem a Constituição é a forma das formas, é a norma das normas, é a lei das leis, é a lei fundamental, não é? Não naquele conceito kelseniano, mas a lei fundamental no conceito de lei básica. Examinado sob esse ponto de vista, toda lei todo recurso é constitucional. Por quê? Porque o recurso tem que ser instituído por lei, pelo menos no nosso sistema, e o que for contra a lei é nulo. Hans Kelsen tem um trecho muito interessante sobre isso, é nulo e é inconstitucional. Mas voltemos aqui. Então, os recursos ordinários são recursos de proteção, por assim dizer, do interesse subjetivo, enquanto os recursos extraordinários são recursos de proteção do direito objetivo. Eles buscam a manter, idealisticamente, eles buscam a manter uma aplicação uniforme do direito positivo, o que é inatingível, principalmente num país como o nosso, de proporções continentais, não é? De proporções continentais, de realidades diferentes. O governo da República instituiu, em 1985, uma comissão encarregada de reformular o Código de Processo Civil. Nós preparamos um projeto que foi entregue ao então presidente da República, José Sarney. Muito bem. E eu fui incumbido, nessa comissão, de reformular parte dos recursos e extinguir os embargos infringentes, que depois continuaram no artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973, como hoje estão disfarçados no artigo 942 do Código vigente, mas nós não vamos falar sobre isso. Eu tirei os embargos infringentes e o professor Pedro Lins Palmeira, catedrático de Processo Civil na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e na Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, me disse: você fez muito mal. Eu disse: por quê? Porque ele disse: no Brasil a jurisdição é prestada de modo tão precário que não faz mal em que haja mais um recurso, embora não seja lógico que se institua um recurso na base da existência de um voto vencido, porque partindo dessa compreensão, toda vez que houvesse um voto vencido, haveria a possibilidade de interposição de um recurso. Mas, então, todos os recursos são constitucionais, sob o ponto de vista de que a lei que os institui tem que ser um desdobramento da Constituição, como veem os constitucionalistas. Vários deles fazem questão de acentuar. A lei é um desdobramento da Constituição. Encontram-se na lei, como quem observasse uma lâmina de laboratório, vestígios do que seja a Constituição. Fala-se hoje no direito processual civil, de um direito processual civil e penal constitucional.
no sentido de que o direito processual chega a ser um desdobramento desse direito de pedir aos poderes públicos, que é o pedido de ação, que é a ação judicial, como a vê Eduardo, o notável, Eduardo Couturi. Mas, então, os recursos são todos constitucionais. Mas, quando se fala em recurso constitucional, não se está particularizando aqueles recursos que visam a manter o império da Constituição, manter a hegemonia da Constituição e também a inteireza positiva do direito federal num país como o nosso. Eu me perdi e não falei sobre Palmeira. Palmeira diz, mantenha os embargos infringentes. Eu não mantive, mas foi vencido na comissão e os embargos continuaram aí, que são ótimos quando a gente perde com um voto vencido, não é verdade? Porque reacende em nós as esperanças. Vicente Carvalho, no soneto Velho Tema, diz: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Mas o segundo verso quebra, né? Faltam 15 minutos, eu não usarei todos. Fica aqui a promessa ao auditório. Mas diz ele, só a leve esperança em toda a vida disfaz. Que coisa notável, eu vou usar isso. Fica aqui, deixa eu mostrar ao auditório, olha aqui. Que coisa fantástica, olha aqui. 15 minutos, se o orador insiste, 10 minutos, se o orador continua insistindo, 5 minutos. Depois disso, você parte para o beliscão, né? Muito bem. Então, tá aí. Então, qual é o que vale? 15, nós estamos aqui. Depois você me mostra o 10 e o 5. Coisa fantástica. Coisa maravilhosa. Bom, eu fui fazer uma palestra em Santa Catarina. Eu faço parte de um programa que Zé Carlos Barbosa Moreira, meu querido amigo, falecido no ano passado, chamava Conheço o Brasil pelo Processo Civil. Eu já falei em todos os estados, inclusive aqui no Maranhão 2 vezes, em todos os estados da federação, né? Nesse programa, Conheço o Brasil pelo Processo Civil. E nesse programa a gente vai sempre aprendendo alguma coisa. Hoje, em que eu não estou falando rigorosamente sobre processo, eu aprendi da existência desses providenciais cartões. Eu vou levar isso para a minha faculdade no Rio. Mas, voltando aqui, os recursos constitucionais, chamados constitucionais, são os recursos instituídos pela Constituição com a finalidade de manter a inteireza positiva do direito federal ou de manter a hegemonia da Constituição. Nós vemos nas alíneas do artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, né, salvo na última, que diz que cabe o recurso extraordinário quando a decisão recorrida confirmar lei federal, lei municipal contestada em face de lei federal, não é? Tirante esses fatos, tirante essas alíneas, todas as demais têm uma questão constitucional. E aí nós vamos para o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição da República. Segundo esse parágrafo, na interposição do recurso extraordinário, tem que se atentar na repercussão geral. Eu volto rapidamente a isso para encerrar esta palestra, ou melhor, esta arenga. Muito bem. Então, voltando aqui, são recursos constitucionais, os recursos instituídos pela Constituição para manter a sua hegemonia e para manter a inteireza positiva da lei federal. É claro que nós vamos encontrar outros recursos no artigo 102, inciso 2 da Constituição, no artigo 105, inciso 2º, vamos encontrar alusões a recursos no artigo 113, no artigo 109, nos artigos que cuidam da competência, que determinam que lei complementar
definirá a competência da Justiça Trabalhista, da Justiça do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar. Muito bem, nós encontraremos recursos ordinários. E esses recursos não são propriamente constitucionais, porque eles visam apenas a revisão da decisão recorrida. O tribunal vai proceder a uma revisão com a finalidade de manter a sentença ou de reformar a sentença, ou, quando eu digo sentença, eu estou usando o substantivo na sua acepção mais ampla ou abrangente, no sentido de reformar, de manter, de anular a sentença. Esses aí são recursos ordinários. Recursos constitucionais são apenas aqueles recursos voltados para manter, de novo, Pontes Miranda, a inteireza positiva do direito federal, que faz parte da estrutura do Estado, não é? Faz parte do funcionamento do Estado assentado na Constituição, visa manter a inteireza positiva ou a manter a vontade da Constituição, que acaba sendo aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que ela seja. Em última análise, ontem alguém, eu não vou dizer que ontem eu participei de um jantar fabuloso, o melhor jantar que eu já participei, não vou dizer que foi na casa do Bruno e da Ana Clara, para ninguém querer participar do próximo jantar lá, mas muito bem. Por que eu estou falando de jantar? Já me esqueci. Bom, de vez em quando você tem, quando faz uma palestra, você tem que pegar um ponto qualquer para dizer aquilo que você está querendo, independentemente da vontade do auditório. Mas vamos lá. Então, a tônica do recurso constitucional é essa. E o Supremo Tribunal Federal vai dizer, em última análise, o que é a Constituição. Não é? Já se disse da Corte Suprema dos Estados Unidos que ela é a Constituição viva dos Estados Unidos. E parece que ninguém no mundo conseguiu fazer uma Constituição mais brilhante, mais resumida, mais acentuada, mais perfeita ou menos imperfeita que a Constituição dos Estados Unidos, que é de 1789. Muito bem. Não, essa é a Revolução Francesa. Não, é de 1789, sim. Bom, mas deixando isso. Então, o Supremo Tribunal vai dizer o que é a Constituição. Isso mostra o caráter inconstante da Constituição. Nós paramos no Brasil, nós somos muito positivistas, no sentido, o brasileiro gosta de contar prazo, na verdade, de saber quando é que o prazo começa, quando é que o prazo termina, mas nós raramente nos detemos para compreender as instituições. E por isso nós, e quando eu digo nós, eu uso um plural aqui, no qual eu me incluo, não por questões para simular modéstia, mas que efetivamente eu incido nesse erro também. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uma jurisprudência, porque é uma corte de seres humanos, é uma jurisprudência inconstante. Aquilo que Lewandowski, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Eduardo Fachin, Marco Aurélio, Zé Celso vão decidir, não coincide necessariamente com o que o Supremo decidiu na sua composição anterior, decidirá na sua composição futura, que vai tardar um pouco por causa da lei da Bengala, não é? Muito bem, ou que ele próprio vai decidir nesse modo com que nós, juristas, apreciamos as instituições. Mas está aí.
recursos constitucionais são os recursos estabelecidos, não todos os recursos estabelecidos na Constituição. Os ordinários não são constitucionais. Os recursos constitucionais são estabelecidos na Constituição para proteger, para assegurar a hegemonia da Constituição ou a inteireza positiva do direito federal, que é um dos sustentáculos do Estado. Não pode haver um Estado sem que haja a hegemonia, a inteireza positiva do direito federal, quando essa inteireza positiva, que não é um elemento essencial, é estabelecida na Constituição, nas leis. Nos Estados Unidos, nós teremos que atentar, ter uma outra concepção no momento que a gente vê que a Corte da Califórnia tem um entendimento quanto ao direito federal diferente da Corte de Iowa, o estado onde eu terminei o meu curso secundário, no meio do cinturão do milho, muito bem, ou do estado do Texas, não é? Ou do estado de Nova York, ou de New Hampshire, não é preciso enumerar outros estados. Aqui estão. E os recursos ordinários são aqueles recursos não constitucionais, porque eles visam apenas a reforma da decisão. E, para terminar aqui essas divagações meio desataviadas, ou muito desataviadas, eu pedirei dos colegas a atenção para o que está no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. Não basta que se interponha um recurso extraordinário, é preciso que se demonstre a repercussão geral, é preciso que a matéria seja suscetível, e aqui nós encontramos o judiciário legislador. É preciso que seja uma matéria suscetível de repercutir 5 minutos, agora eu juro a você, por tudo quanto é jura, por ti, por mim, por nós, por Jesus Cristo, né, que eu vou terminar. Existe um soneto de Hermes Fontes em que ele diz: juro por tudo quanto é jura, juro por mim, por ti, por nós, por Jesus Cristo, e depois ele vai jurando por isso, por isso, por isso, juro pela mãe virgem concebida, pelas venturas de que ando em caos, por minha vida, pela sua vida, por tudo, juro por tudo que mais amo e exalço. E depois dessa jura tão comprida, juro que estou jurando falso. Mas no caso aqui, no caso aqui, o juramento é verdadeiro, eu termino antes dos 5 minutos. Então, o recurso extraordinário, e nós vemos aí a finalidade do recurso extraordinário. É preciso que a matéria versada no recurso tenha repercussão geral. É preciso que ele repercuta não apenas na lide que está sendo levada ao tribunal, no processo específico em que se interpôs o recurso, mas é preciso que ele tenha uma repercussão em segmentos similares. Vê-se aí o empenho da Constituição em assegurar, de novo, a sua própria inteireza positiva como uma inteireza positiva do direito federal. Então, muitas vezes, nós erramos na interposição dos recursos do recurso extraordinário quando nós nos voltamos muito para a justiça da decisão recorrida, esquecendo da concepção abrangente do recurso extraordinário. Os recursos constitucionais, dos quais eu tentei me ocupar nesta palestra, são recursos, não apenas os recursos instituídos pela Constituição, que os recursos ordinários também são, mas aqueles recursos nos quais se vê nitidamente a determinação de assegurar a prevalência da lei e da Constituição. Com essas palavras, eu agradeço a generosa atenção com que o auditório acaba de me ouvir e me declaro sumamente honrado
com o convite, esperando que a palestra não tenha sido tão ruim que vá molestar o presidente Sarney, a quem eu a dediquei, nem vai impedir que eu seja convidado outras vezes. Muito obrigado. Professor, eu peço já desculpas, né, pelo controle do tempo, mas eu segui a orientação da escola. Eu tenho certeza que, se dependesse não apenas de mim, como de todos os presentes, nós continuaríamos ouvindo o senhor por toda parte, né, aqui com a peço vênia ao nosso próximo palestrante, o doutor José Eduardo, mas eu tenho certeza que ele também concorda comigo quanto à excelência da sua palestra. Nós temos aqui o espaço para 3 perguntas, né, de forma oral. Quem desejar fazê-las ao professor Sérgio Bermudes, esse é o momento, né? E, se também desejarem, podem fazê-las por escrito. Eu peço apenas que deixe o e-mail no seu questionamento, para que depois nós possamos encaminhar a resposta. Nosso diretor... Quem é? Nosso diretor vai fazer uma pergunta. Professor Sérgio Bermudes, primeiro eu quero dizer que é sempre uma honra ouvi-lo, e mais ainda quando a gente está na presença de outros ilustres advogados. É uma pena que a advocacia maranhense ela não se faz presente em maior número. Tem bons advogados aqui presentes, eu já verifiquei. Mas poderia se fazer presente em maior número, porque neste momento, nesta tarde espetacular, de 30 de novembro de 2018, uma sexta-feira, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós conseguimos reunir o que tem de melhor na advocacia. E eu, como egresso do 5º Constitucional, não poderia deixar de fazer esse registro. Aqui temos a sua presença, ao meu lado direito aqui um outro grande advogado de São Paulo, o doutor José Eduardo Cardoso, e aqui nós temos também os representantes da NATA. Eu esqueci de dizer que Zé Eduardo é uma admiração minha, mas não é só uma admiração, é uma inveja minha. De nós todos, na verdade. Exatamente. Né? Aqui à nossa esquerda, nós temos o doutor Kleber Moreira e também o doutor Pedro Leonel. Pelo menos estava aqui agora há pouco. Ali está. Então, é com muita satisfação que eu faço esse registro, sendo eu egresso da advocacia. Professor, a pergunta que eu quero lhe fazer, bem objetiva, é a seguinte: qual é a sua opinião sobre a técnica de livre trânsito nos recursos extraordinários, e se o senhor identifica nessa técnica alguma relação com esse suposto sistema de precedentes que nós estaríamos querendo criar com o Código de 2015? O sistema de precedentes que se está querendo criar com o Código de 2015 se afina, se harmoniza com a vontade da Constituição traduzida nos recursos extraordinários. Eu vejo com otimismo esse sistema o sistema instituído pelos recursos repetitivos e pela tentativa da legislação ordinária de fazer com que prevaleça, com que extravase da composição da lide que ela segura as decisões judiciais. É claro que tudo isso vai depender de um aperfeiçoamento da legislação e da jurisdição. Nós estamos falando de dentro para dentro, quer dizer, nós estamos falando dentro do nosso país, nós todos aqui somos brasileiros, nós temos que reconhecer com humildade que a prestação jurisdicional no Brasil é precária, mas a prestação é precária, feita pelos juízes, pelas pessoas incumbidas de atuar o direito. Mas nós precisamos ter a humildade para reconhecer que a postulação da jurisdição que nós, advogados, fazemos é precária. A uniformidade da jurisprudência se revela também nos recursos repetitivos. A uniformidade da jurisprudência se revela também nos julgamentos vinculantes, na súmula vinculante
ou nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade ou na ação direta de declaração de inconstitucionalidade, ou dependendo da autoridade que as profere, até no controle concentrado. Então, a resposta é que num país como o nosso, tipo uma população como a nossa, é proveitosa a instituição de decisões com força vinculante. Considera respondido, desembargador. Professor, eu tenho uma pergunta também, né, que surgiu a partir, né, das suas reflexões. O senhor falou em alguns momentos que compete ao STF também contribuir na função de guardião pela inteireza, né, da Constituição. E aí mencionou em alguns momentos a respeito do recurso ordinário como uma segunda primeira instância. Quando a gente pensa em Supremo Tribunal Federal, hoje, no âmbito do Poder Judiciário, se reflete muito sobre o volume de recursos que existem, né? Quando a gente fala na Constituição americana e no funcionamento da Corte Superior Americana, a gente verifica que existe ali um cuidado maior com a análise da Constituição, ao passo que no STF o volume de processos talvez até impeça essa análise mais acurada. O senhor acha que, diante desse contexto atual do STF, ele tem funcionado mais como uma quarta primeira instância do que, de fato, exercendo da forma adequada ou da melhor forma possível a função dele como guardião da Constituição? Nós teríamos que fazer outra palestra, né? Mas eu creio que não. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal tem julgado bem. É claro, ele é uma nova instância, uma nova primeira instância, muito mais em jurisdição penal do que em jurisdição, eu não quero falar civil de propósito, em jurisdição não penal. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando a função constitucional dele, inclusive com o risco de muitas vezes ser mal interpretado. Eu sou amigo íntimo do ministro Gilmar Mendes, né, tem essa honra, a mulher dele é minha colega no História de Brasília, e Gilmar, às vezes de modo mais ou menos canhestro, não tem receio de externar nos seus votos as suas opiniões. Ele age mais ou menos como a Corte Suprema dos Estados Unidos. A função da Corte Suprema dos Estados Unidos é julgar. E ela julga. Editorial do New York Times, abaixo-assinado, passeata, ela sobranceiramente julga. É mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal ou algum dos seus juízes com maior intensidade ou menor tem tentado fazer. Então, eu sou entusiasta do Supremo Tribunal Federal e creio que ele não atue na área penal, talvez seja mais acentuada essa função, mas eu não creio que ele atue como uma instância revisora das instâncias anteriores, das instâncias inferiores. Embora em todos os recursos, no julgamento de todos os recursos, o julgamento de todos os recursos envolve atenção para os fatos em causa. A gente vai envelhecendo, aprendendo. Carlos Lacerda dizia que Sobral Pinto vivia no absoluto. A gente, à medida que vai envelhecendo, vai compreendendo que nada é absoluto, pouca coisa é absoluta. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pela sua palestra. Você é maranhense? 2 perguntas? Deixa eu agora fazer a pergunta. Você é maranhense? Eu me considero, embora não seja formalmente maranhense. Não é porque eu estou vendo as suas vogais abertas, como não ocorre no Maranhão. O Maranhão falava, isso para inveja de quem é de Cachoeira de Itapemirim, quem é do Espírito Santo, o português mais perfeito do Brasil, na verdade. Assim como o florentino na Itália, o português do Maranhão, especificamente São Luís, era o português mais perfeito. Eu não digo que haja imperfeição, há beleza na sua pronúncia. Não, obrigada. Apenas se destaca essa nuance. Você não é maranhense. Como eu também não sou, ficamos iguais. Mas, em minha defesa, eu cresci no Maranhão. Eu vim morar aqui com 1 ano de idade. Então, eu sou quase maranhense, né? Quase maranhense. Estou aguardando o reconhecimento formal. Muita coisa. Boa tarde, professor Sérgio.
Aqui? Quem é? Ali, Aqui. Ali, Fique pronto, de pé. pronto. Já identifiquei. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou servidor do Tribunal de Justiça. Eu endosso as palavras do desembargador Paulo Velter, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, o seu valor e a sua importância para o processo civil brasileiro. E a minha pergunta, o senhor mencionou no final da palestra sobre a repercussão geral, criada com a emenda constitucional 45, inspirada no Writ of Certiorari do direito norte-americano. E uma das justificativas da repercussão geral foi diminuir o número de processos no Supremo, com a justificativa de que isso serviria para reduzir o número de processos e como um remédio ao assoberbamento da Corte. Essa mesma ideia está sendo trabalhada no Congresso Nacional, no projeto de lei para levar um instrumento parecido, que é a arguição de relevância para o RESP, recurso especial. Em sua opinião, professor, esses obstáculos, se é que a gente pode chamar assim, de acesso aos tribunais superiores, eles são de fato efetivos para esse problema do assoberbamento de processos nos tribunais superiores, ou eles são verdadeiros obstáculos a esse duplo grau de jurisdição, ou acesso, não duplo grau, mas acesso às cortes extraordinárias? Como é que o senhor enxerga esse processo de evolução do direito brasileiro? Toda vez que eu ouço falar em se levar a repercussão geral para o Superior Tribunal de Justiça, eu me lembro daqueles versos de Camões no episódio do Adamastor nos Lusíadas, né? Quando os navegadores portugueses veem aquele monstro, né, ameaçador diante deles, e Camões descreve com 2 versos: tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. O meu medo, a ideia de se levar a repercussão geral para o Superior Tribunal de Justiça me mete medo, considerada a precariedade da jurisdição brasileira. Eu, muito mais que professor, eu sou um advogado. Eu vivo batendo as portas do Superior Tribunal de Justiça para buscar uma cura, buscar um remédio para situações teratológicas ou teratogênicas, como preferia o meu querido e saudoso amigo Atos Guzmão Carneiro. Eu creio que, num momento, se estabelecer se essa lei passar, se estabelecer a repercussão geral como um pressuposto objetivo do recurso especial, do RESP. Toda vez que falo em RESP, eu me lembro do livro de receitas de Eliana Calmon. Ela fez um livro chamado Receitas Especiais e, de propósito, pôs no livro o nome de RESP. Muito bem, mas então, quando eu vejo isso, é um cerceamento. Vão prevalecer decisões teratológicas das instâncias ordinárias. E isso nos levaria a uma série de considerações sobre a prestação jurisdicional no Brasil. Agora, o que me anima também é o seguinte: no momento em que se estabelecer norma cerceadora ou limitadora como a repercussão geral, os advogados haverão de engendrar alguma maneira superar isso. Nós podemos, a história do processo romano mostra que quando se torna proibida a apelação dos prefeitos do pretório, que proferiam as decisões em nome do imperador, as partes engendram um recurso, uma maneira de pedir atenção para uma decisão. É a supplicatio, que deu na sopricação do direito lusitano, que deu no agravo de instrumentos, principalmente, do direito brasileiro, né? Num determinado momento, o imperador se sensibiliza com a súplica da parte injustiçada e acolhe essa súplica e reforma a decisão. Estava instituído mais de um recurso engendrado pela capacidade imaginosa das partes
vencidas, necessitadas de justiça. Isso acabará ocorrendo. Você vai para o mandado de segurança, você vai para qualquer outra medida, mas será necessária, por mais difícil que seja a tarefa, a função do Superior Tribunal de Justiça, o acesso ao Superior Tribunal de Justiça será necessário por causa da precariedade, da postulação e da prestação jurisdicional no Brasil. São essas as considerações que me ocorrem nesse momento, com a esperança. Só mais uma consideração. É inacreditável, em Júlio César, Shakespeare põe uma pessoa que diz: César, leia o meu pergaminho, leia a minha súplica, né? E César não lê, a César afasta e vai ao Senado, onde ele vai ser esfaqueado como se vivesse no Rio de Janeiro, não é? Quando a gente sai hoje às ruas, não é verdade? Muito bem. Então, eu costumo dizer aos alunos, quando aludo a essa atitude de César, está vendo? O risco que ocorre o juiz, que corre o juiz que não conhece do recurso, não é verdade? Muito bem. Então, isso que vai acabar ocorrendo. Vamos esperar. Mas vamos esperar, acima de tudo, que isso não aconteça, que o Superior Tribunal de Justiça continue exercendo a sua função como vem ocorrendo, né? Você sabe que você tem que viver de esperança. Bilac tem um soneto, Benedicite, em que ele vai bem dizendo tudo e acaba o seguinte: mais bendito entre os mais o que no dó profundo descobriu a esperança, a divina mentira, dando ao homem o dom de suportar o mundo. A gente tem que viver de esperança. Acabou. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Meu nome é Paulo Ribeiro, sou magistrado. Ouvindo suas palavras, vou só aproveitar para continuar com o que o senhor já falou. A magistratura hoje ela é cobrada com razão. Nosso papel é julgar os processos, é conceder a prestação jurisdicional. 30 anos na Constituição, muito se discutiu sobre acesso à justiça. No Estado do Maranhão, por exemplo, a justiça ela cobre o Estado inteiro. Não existe local do Maranhão que não esteja coberto que não haja acesso ao Poder Judiciário. Eu tive a oportunidade de ouvir tanto o ministro Luiz Fux semana passada, Dias Toffoli, todos os ministros que falaram durante o ano reclamam a mesma coisa. O STF está entupido de processos. Há processos demais, até por coisas que eles podem considerar banais. Só que, assim como no caso de César, que foi morto pelos pares que dividiam com ele o poder, o magistrado ele não é o único. Ele é talvez o principal ator nos processos, mas ele é um dos atores. Nós temos o Ministério Público, temos a advocacia, temos todos os outros atores que compõem a justiça. E também com receio de sermos mortos no Senado pelos nossos pares, a minha pergunta é: o que a advocacia, o senhor advogado não precisa de apresentação, qual o papel da advocacia para que a gente tenha um processo não só mais célere, mais inteligente, para que a gente diminua ou evite o famoso uso predatório do Poder Judiciário, que é o que está não só assoberbando, está quase que impedindo a população de ter o acesso efetivo à prestação jurisdicional? Eu destaquei aqui que não é apenas a prestação jurisdicional que é precária no Brasil, mas também a postulação jurisdicional, fazendo aqui sim uma confissão de culpa. O fenômeno é complexo e a solução para o fenômeno não será simples. O país tem que evoluir. A justiça é um serviço público, a saúde é um serviço público, o transporte é um serviço público. Muito bem, os serviços públicos no Brasil são todos precários, não é? A advocacia, o senhor acabou de indicar uma verdade,
a advocacia é precária no Brasil. Tudo isso vai depender, então, de um aperfeiçoamento. Se dirá, mas isso leva muito tempo. É claro que leva tempo, mas não se pode medir o tempo de aperfeiçoamento das instituições pelo tempo médio da vida humana. Tem que se esperar e se lutar para isso. Nós temos que queimar etapas de progresso, nós temos que queimar etapas de civilização, mas eu não vejo outra maneira senão a melhora do ensino jurídico e a melhora também de certos hábitos que nós temos entranhados, né, na alma da gente. O senhor veja o seguinte, é um absurdo que se recorra de uma sentença que julga procedente o pedido de despejo, ou procedente a ação de despejo, é uma bobagem dizer que não se pode falar em procedência da ação. Então, se recorre apenas para se ganhar tempo. Muitas vezes o cliente diz a você, recorra até a última instância. Ele não sabe, ele então é desesperado, o cliente é um doente, não é? Ele quer que você, de novo, para citar Camões, e se mais mundo houvera, lá chegara. Na verdade, ele quer que a gente chegue às instâncias mais altas e mais remotas. Não há uma solução para isso, senão lutar pelo aperfeiçoamento das instituições, né? Eu não vejo outra solução. Eu queria ter aqui no bolso uma solução dizendo a receita é essa, 2 colheres de maisena, meia xícara de farinha de trigo, mas não existe essa solução. Nós agradecemos as participações dos colegas. Gostaríamos de encerrar a palestra com a entrega dessa pequena lembrança ao professor. Obrigado.